Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. Nossa programação você acompanha todas as sextas-feiras a partir das 20 horas e ainda você tem acesso à nossa programação através do nosso portal na internet www.aravideos.com.br. Através do nosso portal, você pode conferir várias programações realizadas pela Aravídeos Produções e Eventos. Quero iniciar o programa de hoje agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntinhos com vocês, compartilhando a Palavra de Deus. A nossa programação tem como objetivo alcançar a sua vida, a sua família, através da Palavra e da vontade de Deus. E hoje em nossa programação nós teremos mais uma oportunidade de juntos acompanharmos a palavra do Senhor, amém? Na nossa programação hoje nós iremos acompanhar uma porção da Bíblia que está no livro de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19, amém? Você tem a oportunidade de estar com a sua Bíblia? Então pegue-a, abra aí no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Para você que não tem a oportunidade de conferir a sua Bíblia e acompanhar juntamente conosco, você irá acompanhar comigo a partir de agora através da nossa programação, amém? Então vamos lá. Hoje nós iremos falar a respeito de gratidão. Gratidão. O que significa para você esta palavra gratidão, agradecimento? Gratidão é aquele sentimento de que a gente deve algo para alguém que nos fez ou que nos tenha feito algo importante para nós. Este, muitas vezes, é o sentimento de gratidão, não é verdade? Mas o que é ter um coração grato? Um coração grato é nós sermos gratos em todas as circunstâncias, independente da situação que você está vivendo. Você tem sido grato? Você tem sido grata a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem sido e por tudo que Ele ainda será na sua vida? Nós precisamos ser gratos e nós precisamos ter um coração grato. Na Bíblia nós iremos entender um pouquinho a respeito de gratidão através da vida de alguns homens. A Bíblia diz a partir do versículo de número 11 do livro de Lucas, capítulo 17. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Amados, nós vemos que nesta porção da palavra, Deus nos ensina que há sim algumas exceções. Existem aquelas pessoas que clamam, que suplicam pela bênção, pelo socorro do Senhor e que são gratos a Deus por isso. No entanto, a Bíblia nos mostra que a maioria clama sim,
pede sim por socorro, por ajuda. Porém, quando chega o tempo de agradecer a Deus, se esquece do Senhor. Volta para suas atividades cotidianas, para as correrias da sua vida e se esquece de que há tão pouco atrás estava clamando e suplicando pela ajuda de Deus. Amados, no versículo de número 11, que diz que Jesus estava de Jerusalém a Samaria e indo para a Galiléia, esta foi a última viagem de Jesus. Jesus, enquanto estava aqui na terra, essas foram as suas últimas cidades que ele passou. Porque Jesus estava a caminho da sua crucificação. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que ele estava a caminho da sua crucificação, da sua morte, de toda a angústia, de toda a dor que ele teria que passar. Mas ainda assim, Jesus entrou em um lugar que a Bíblia nem cita o nome, porque provavelmente seja um lugar talvez insignificante para as pessoas. Aqui, o nosso escritor, ele diz que Jesus entrou em uma aldeia, em um lugar, em um espaço. E a Bíblia diz que saíram-lhe ao encontro esses 10 homens, esses 10 leprosos, esses 10 doentes, esses 10 homens que se encontravam 100% à margem da sociedade. Porque os leprosos, eles eram separados da sua família, eles eram separados da sua comunidade e eles eram afastados. E a partir deste momento, eles tinham apenas um ao outro, todos na mesma situação, todos sofrendo da mesma enfermidade. Um provavelmente olhava para o outro e via a situação de um pior do que a do outro, e eles não tinham para quem pedir ajuda, porque eles eram, por lei, obrigados a se afastar da sociedade, da família, de tudo e de todos. Estes 10 homens que se encontravam numa situação complicadíssima, desesperadora. Se você um dia estudou ou tiver a oportunidade de pesquisar a respeito desta doença, você vai ver que é uma doença muito grave. Provavelmente alguns deles já tinham parte do seu corpo sendo dilacerada pela enfermidade. Eles se encontravam em um momento muito difícil. E ao ver Jesus, a Bíblia diz que eles clamaram. Provavelmente, estes 10 homens já haviam ouvido falar de Jesus. Porque senão, ao ver Jesus, eles não teriam clamado, suplicado pela ajuda do Mestre. Eles teriam visto Jesus como qualquer outro homem. Nós entendemos que todos eles já haviam ouvido falar de Jesus. Você tem ouvido falar de Jesus? Que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus sara, que Jesus restaura? Glória a Deus por isso. Estes homens também haviam ouvido falar de Jesus. E por isso eles clamaram pela ajuda de Jesus. Naquela época, os leprosos, ao avistar uma pessoa sadia, elas tinham que gritar em voz alta: leprosos, leprosos, para que essa pessoa não se aproximasse deles. Mas além de provavelmente gritar que eles estavam enfermos, eles também gritaram por socorro. Eles clamaram, eles pediram por ajuda. E nós vamos ver no próximo bloco o que aconteceu com esses 10 homens. A Bíblia já nos fala o final dessa história, nós já lemos o texto que nos fala o final dessa história, mas nós vamos compartilhar juntos a respeito da personalidade de cada um destes homens, amém? Hoje, através da nossa programação, nós estamos compartilhando a palavra de Deus a respeito dos 10 leprosos. O nosso tema hoje é gratidão. Precisamos ser gratos, reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito a nós a cada dia, a cada amanhecer. Além de sermos gratos naturalmente, nós precisamos ter um coração grato. Que é ter um coração grato? É ser grato a Deus independente das nossas circunstâncias. Nós vimos no bloco anterior que estes 10 leprosos, aqui no verso de número 13, eles ficaram de longe e eles gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles estavam clamando por socorro, clamando
pela ajuda de Jesus. Amados, esses homens, eles já não tinham mais nome. Não existe aqui na Bíblia que eles tinham José, João, Carlos. Não. Eles eram conhecidos como os 10 leprosos. Não havia mais identidade para nenhum deles. O que era visto ao olhar para esses homens era a sua enfermidade. Era a libertação que não havia neles, porque eles estavam enfermos, estavam sendo totalmente marginalizados pela sociedade e eles eram conhecidos assim. Mas Deus, Jesus, olhou para eles de forma diferente. Jesus olhou para eles, olhando para cada um deles, reconhecendo a necessidade de cada um deles. É assim que Deus olha para mim e para você hoje. Deus não olha para você da maneira que os outros estão olhando. Deus não olha para você te acusando, te culpando, te cobrando. Não, o olhar de Deus para nós é de misericórdia, é de amor, é de justiça, é de desejo de nos perdoar, de nos resgatar. É este o olhar de Deus. Assim como Jesus olhou para estes leprosos, olhando para eles e vendo a necessidade que eles tinham de libertação e de cura, Jesus olha para nós assim também. Jesus olha para a nossa necessidade, Jesus olha para a nossa dificuldade, Jesus olha para a nossa luta e Jesus olha para o nosso coração. Como está o teu relacionamento com Deus? Jesus está olhando para você. Jesus está atento a você. Estes homens clamaram. Sabe qual é o nosso clamor hoje? Não é blasfemar, não é murmurar, não é reclamar. Não é esse o tipo de clamor que Jesus quer ouvir de você, que quer ouvir de mim. Porque muitas vezes nós achamos que pelo nosso muito falar, que pelo nosso muito reclamar, pelo nosso muito cobrar, às vezes até o próprio Deus, Senhor, porque o Senhor não faz, porque o Senhor não opera, porque o Senhor não realiza. É assim que Deus vai nos ouvir, mas nós estamos enganados. Deus vai ouvir o nosso clamor através da nossa oração. O caminho que nós temos para clamar a Deus e sermos ouvidos por Ele é através da nossa oração. Dobre os seus joelhos ou fique em pé, deitado, caminhe, sentado, não importa a maneira que você vai clamar. Em oração, você vai falar com Jesus e Ele estará atento à sua oração. Assim como Jesus ouviu o clamor destes 10 leprosos. A Bíblia diz que então Jesus, ao vê-los, Jesus olhou para eles. Jesus olha para nós, Jesus está nos vendo. Não pensem que é possível se esconder de Jesus, porque não há essa possibilidade. Ele está nos vendo e não apenas a nossa aparência física. Deus vê além das máscaras que muitas vezes nós usamos. Deus conhece, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que nós iremos pensar e falar antes mesmo do pensamento ou da palavra vir à nossa boca. Amém? Jesus viu estes 10 leprosos. E provavelmente Jesus já os tinha visto antes de estar naquele lugar. Não foi em vão que Jesus entrou naquela aldeia.